nesta sala, tá? A gente recomenda sempre que todos, após as apresentações, permaneçam na sala, mas a gente sabe, já foi comunicado que a gente conta com algumas pessoas que irão apresentar trabalho também em outras salas, né? E também tem professores aqui participando que irão acompanhar os seus alunos nesta ou em outra sala também, tá? Cumprimento, então, a todos, né? Cumprimento a professora Sandra, que vai ser minha parceira de hoje à noite, professora Ângela, que está aqui presente acompanhando os trabalhos, a Ana, que nos ouve, que é organizadora e que desde já eu parabenizo pelo belíssimo trabalho e organização, a Bruna, câmera que vai nos acompanhar hoje à noite, e a todos vocês que estão aqui, né, para apresentar os seus trabalhos nessa noite. Então, desejo um grande sucesso a todos, e nós vamos, então, iniciar as nossas apresentações de hoje à noite. O primeiro trabalho, então, de hoje à noite será restauração estético-funcional em paciente com diastemas. Será apresentado, então, pela Kelly Fonseca, pela Márcia Wagner e pela Simone Gless. Todos já estão aqui. Quem irá apresentar o trabalho? A Kelly? Olá, boa noite. Isso sou eu. Sim, Kelly, então você pode compartilhar a sua tela conosco e a palavra está contigo agora, tá? Okay, eu vou começar a contar a partir do momento, então, em que começar a projetar a tua tela, que você começar a falar, tá? Tá bom, eu só peço que me sinalizem quando tiver ok minha apresentação. Certo? Ainda não está compartilhando conosco. Agora sim. Tá carregando, tá? Tá bom. Perfeito. Só precisa colocar no modo apresentação, tá, Kelly? Isso, perfeito. Isso, tá ótimo. Então, a partir de agora, eu vou começar a computar o teu tempo, tá, Kelly? Tá bom, muito obrigada. Boa apresentação para ti. Obrigada. Eu sou a Kelly, sou do curso de odontologia, estou no 8º semestre. Esse trabalho que eu fiz trata de um relato de caso, quando eu estava cursando a disciplina de estágio 1. Eu segui o nome do meu trabalho, então se trata de uma restauração estético-funcional em paciente com diastemas. As minhas orientadoras foram a Márcia Helena Wagner e a Simone Gless. Bom, a introdução é que com a evolução dos materiais restauradores e a procura por a estética facial, procedimentos como fechamento de diastemas se tornaram muito requisitados, visto que a estética facial está totalmente interligada à estética dental. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, de uma referência nossa na odontologia, na parte de dentística, que é o Mondelli, no qual ele traz a proporção áurea, né, a harmonia das proporções proveniente da proporção áurea, com o princípio estético base constituinte da beleza, então, da beleza essencial. Então, todas as proporções do nosso rosto vão se dizer o que é beleza hoje em dia, né, um conforto visual como a gente vê as outras pessoas. E, então, essa estética facial, ela está ligada à estética dental, né? O objetivo do meu trabalho é restabelecer, então, a estética, a função dos dentes anterosuperiores de uma paciente do sexo feminino de 42 anos. Ela tinha restaurações já existentes, né? E essas restaurações possuíam coloração escurecida. O paciente relatava também que ela fazia uso excessivo de café, né? O que deixava essas restaurações que ela já havia manchadas, escurecidas, com pigmentações. E aí também havia mais infiltrações e cavidades que levavam a ser lesões cariosas, né? Sendo isso um ponto principal que a gente deveria tratar. Então, o plano seria, em sucessivas sessões, restaurar os dentes anteriores que necessitavam desses reparos. Aqui vocês conseguem acompanhar pelo minha seta.
que tem bastante restaurações escurecidas aqui, infiltrações, e os dentes delas já são pequenos também, né? Então, isso não trazia uma estética bonita, não era confortável para a paciente, por isso ela nos procurou. A minha metodologia, então, foi priorizado fazer a remoção das infiltrações e do tecido cariado, né? Que era o que mais importante, assim, de primeiro para fazer. Tecido cariado que estavam presentes nos dentes 12, 11 e 21. Eu enumerei aqui para vocês poderem ter noção. Imaginei que talvez tivessem pessoas que não fossem da odonto, né? E para vocês entenderem melhor quais são os dentes. Então, no dente 12, no dente 11 e 21, tinha tecido cariado, né? Infiltrações. Então, nessa primeira sessão, eu iniciei pela face mesial do dente 12 e distal do 11, que seria essa região aqui. Em outra sessão, então, a paciente ela chegou relatando que tinha sensibilidade no dente 24. E ao exame clínico, foi identificada uma cavitação, né, por cárie na face mesial. Então, a nossa abordagem foi restaurá-la. A gente saiu um pouco do plano de fazer uma estética anterior ali, fomos para o dente 24, no qual ela também tinha uma necessidade que era a queixa dela no momento, né? E aí, finalmente, depois, em outra sessão, a gente restabeleceu o ponto de contato e o fechamento do diastema. O diastema, ele é um espaço que fica entre os dentes, né? Então, não tem o ponto de contato, é um espaço, se chama diastema. Entre os dentes 11 e 21. Aqui eu coloquei uma sequência clínica de como ela veio para nós. Aqui na primeira sessão, né, um diastema também, as infiltrações, manchamentos. Kelly, só um pouquinho, a tua não está passando os teus slides. Ele parou. Em qual ele parou? Na metodologia. Tá. Vou tentar entrar de novo. Vocês conseguem ver aqui? Agora sim, Tá, eu vou colocar no modo apresentação, vocês me falam daí. Tá, esse estava nesse... Metodologia, agora? Agora sim, sequência clínica agora, ok. Ok, então? Ok. Tá bom, obrigada. Então, continuando, aqui é a primeira foto de como a paciente chegou na nossa primeira consulta, com manchamentos, infiltrações, né, tecido cariado. Nessa imagem já mostra o preparo, né? A gente faz a remoção dessas infiltrações do tecido cariado e aqui mostra o preparo e nessa aqui já mostra a restauração pronta. Eu segui a técnica direta de resina composta, né? No qual eu usei ácido fosfórico 37%, lavei, sequei. Depois a gente deixa a dentina com aspecto acetinado e já pode colocar o sistema adesivo. E aí a gente usa a técnica de incrementação da resina composta, né, por incrementos, e ainda eu usei o auxílio de uma tira de poliéster para restabelecer o ponto de contato aqui, né, um dente junto com o outro para não dar impacção alimentar ali. Isso é importante para a saúde gengival. Então, aqui está a restauração já pronta. Em uma outra sessão já eu poli, né, fiz o acabamento, o polimento. E aí, aqui vocês conseguem ver que no dente 11 e 21 tem essas infiltrações aqui também, essa restauração mal adaptada, ela tinha até uma elevação, o que não era nada esteticamente bonito, e a paciente sentia isso, né, que não era legal. Então, a gente também restaurou o dente 11 e 21. Depois que eu mandei esse trabalho para a amostra, eu continuei em tratamento com essa paciente, né? Então, os outros dentes dela, que também precisavam de alguns reparos, eu fiz o tratamento dela, só eu não consegui expor aqui. Mas eu continuei ainda, então teria mais outras fotos. Mas, assim, foi como a gente conseguiu fazer. A mesial do dente 11 e do dente 21. Então, os resultados... é que com a remoção do tecido cariado, fechamento de diastemas e restabelecimento do ponto de contato,
a paciente relatou sentir grande melhora na saúde gengival e não ter mais impacção alimentar entre os dentes. E o uso de fio dental ficou facilitado. Esteticamente, o sorriso ficou mais harmônico. E funcionalmente, ela consegue mastigar com mais segurança, sem medo de fraturar os dentes e não tem mais sensibilidade ao escovar. Aqui, então, coloquei 2 fotos do antes e depois, né, de como ela chegou para nós e como ficou. Não passou, Kelly. Não passou. Em qual tá? Resultados. Isso, Agora sim. Tá. Vocês me desculpem, deve ser a minha internet. Então, aqui está uma fotinho do antes e do depois, de como ela chegou e como ela está. Como foi a última vez que eu relatei isso. Depois eu continuei ainda tratando ela, né? Essa paciente. Passou? Sim. Tá. Então, a minha conclusão é que procedimentos como esses vêm sendo cada vez mais procurados e bem vistos, não somente pelos profissionais, mas também pelos pacientes que se sentem desconfortáveis com as alterações cromáticas e estruturais nos seus dentes. Esse tratamento contribui com a estética, a função mastigatória, saúde e com a autoestima da paciente. Aqui foram algumas referências que eu tenho. E obrigado a todos pela atenção e desculpe não ter dado certo os slides. Muito obrigada, Kelly, pela tua apresentação. Parabéns a ti e a todo o grupo envolvido no trabalho. E agora, então, nós ficamos com 5 minutos de colocações, de perguntas, de sugestões. Então, a palavra está à disposição. Bem, primeiramente, Kelly, gostaria de parabenizar a tua apresentação, da maneira como tu te apresentou, de uma maneira muito segura, tranquila na tua apresentação, e realmente, assim, esse teu trabalho é muito relevante, né? Eu vou colocar um exemplo muito de diastema que aconteceu aqui em casa, que foi com meu marido, é que a minha filha também é dentista. E o quanto ele tinha uma separação muito grande entre os dentes da frente. E quando a minha filha fez esse tratamento, a autoestima, isso foi uma das conclusões que tu tirou do trabalho, né? O quanto isso melhorou a autoestima dele, né? Então, eu queria, assim, parabenizar. E a gente viu ali na última imagem que tu colocou, a diferença realmente foi muito grande, né? Foi muito significativa, assim, o antes e o depois, né? Eu queria só fazer uma pergunta para ti, que se a técnica que tu utilizou foi a muralha de silicona, se tu já usou. Não foi a muralha de silicona, não. Foi uma técnica direta de resina composta, no qual a gente faz muito manual ali mesmo, sabe? A gente vai fazendo os ângulos, tudo manual mesmo, não foi a muralha. Porque a muralha, ela precisa de um planejamento, né, antes. E como nos estágios a gente quer aprender muitas coisas e, tipo, tudo, né, todas as disciplinas, a gente acaba optando por uma técnica como essa, que é mais fácil e a gente também treina mais a destreza, isso. Ok, Kelly. Então, parabéns ao teu trabalho. Tá de parabéns. Muito obrigada. Tá bom. Mais alguém gostaria de perguntar ou de colocar alguma questão para Kelly? Kelly, então, te desejamos muito sucesso, né, na tua vida profissional, né? Gostei muito de assistir o teu trabalho aqui e desejo, né, te rever em outros momentos agora como profissional, né, que deve estar quase próximo de ocorrer. Então, parabéns para ti. Continue trabalhando muito e fazendo muitos sorrisos bonitos e aumentando a autoestima das pessoas. Isso aí, é o plano. Muito bem. Nós vamos, então, chamar o segundo trabalho desta noite, que é como reduzir a ansiedade durante o atendimento odontológico. Será apresentado pela Bruna Feron, pela Kathleen Zimmer,
pela Márcia, orientado, né, pela Márcia Helena Wagner, pela Magda de Souza Reis. Oi, posso apresentar a tela? Sim, Bruna, pode apresentar a tua tela e eu começo a contar a partir do momento que tu começar a falar. Tá bom. Tá tudo ok? Ainda não está projetando. Agora está Agora sim. carregando. Agora deu? Perfeito, Vou fazer um apresentando. teste. Vou fazer um teste só para ver se passa direitinho, pode ser? Sim, Bruna. Passou direitinho? Sim, passou direitinho. Sim, passou. Então, boa noite a todos. O meu nome é Bruna Feron. Eu sou bolsista voluntária PUIC do projeto Uso de Fármacos em Odontologia. Eu curso o 8º semestre de odontologia e, juntamente com a minha colega Kathleen e com as professoras orientadoras Márcia e Magda, apresento a vocês esse trabalho que tem como título Como Reduzir a Ansiedade durante o Atendimento Odontológico. Primeiramente, a ansiedade é um estado emocional que atinge a população em geral, e ela é considerada um distúrbio quando interfere no cotidiano do indivíduo, podendo assim dificultar o atendimento odontológico ou provocar uma piora na saúde bucal. E tudo isso ocorre devido a experiências anteriores desagradáveis ou uma influência familiar. Então, a fim de minimizar esse quadro, algumas estratégias podem surgir para o dentista fazer, e principalmente tratamento sintomático da ansiedade, que tem como propósito os agentes ansiolíticos, como os benzodiazepínicos, o óxido nitroso, medicamentos homeopáticos, analgésicos, entre outros. O objetivo do trabalho é apresentar, mediante uma revisão de literatura, a aplicabilidade dos ansiolíticos na odontologia, a metodologia. O tipo de estudo foi uma revisão de literatura a partir de artigos científicos, livros de farmacologia, no período de 2016 a 2021, com as palavras-chave dentista, ansiedade dentária, odontologia e ansiolíticos, tendo a bases de dados o PubMed, o Cielo, o Google Acadêmico e a Biblioteca Central da Universidade de Santa Cruz do Sul. Então, os ansiolíticos são medicamentos empregados para reduzir a ansiedade nos consultórios odontológicos. E temos como exemplo o benzodiazepínico, que tem uma grande variedade de vias de administração, uma margem de segurança e absorção, e temos como exemplo o diazepam, o lorazepam, o alprazolam e o midazolam. Já também, outra forma é a partir do óxido nitroso, que é um anestésico inalatório gasoso, que tem o propósito de bloquear as manifestações de ansiedade, como palpitações, tremores e sudorese. É uma técnica segura e não oferece riscos e efeitos colaterais para o paciente. Então, é dever do profissional estar adequadamente treinado, tanto para a administração dos fármacos, quanto para o monitoramento do paciente durante a consulta odontológica, como o controle da frequência cardíaca e respiratória, além da pressão arterial. Mas também existem as estratégias não medicamentosas, que são técnicas de relaxamento obtidas através da acupuntura, exercícios respiratórios, hipnose e a musicoterapia, que pode ser botada durante o atendimento odontológico de cada paciente. E para concluir, então, o meu trabalho, é de fato que a ansiedade associada ao atendimento odontológico ainda é muito presente. Então, é dever do cirurgião dentista fazer uma anamnese para a identificação desses fatores que originam estresse e ansiedade. E é dever também do profissional ter o domínio do tema sobre a ansiedade e a correta conduta, porque daí minimizará as consequências desse distúrbio nos pacientes. Então, acredito que seja um tema muito relevante e por isso que eu quis trazer nessa roda de conversa as minhas referências bibliográficas. E muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Bruna, pela tua apresentação. Parabéns pelo teu trabalho, né? A ti e a todo o teu grupo, né?
E eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer, que fiquei curiosa. Essa aplicação do óxido nitroso, ele faz o paciente adormecer ou como Isso. funciona isso? Assim, ó, eu vou te falar pelo estudo que eu fiz, né? Porque na clínica a gente nunca testou isso. Mas conforme relatos de artigos, simplesmente a pessoa adormece. A minha cunhada até ela tirou os dentes cisos com óxido nitroso e simplesmente não acorda depois do momento e bem assim, tranquila, né? Não vê nada. Nossa. E até agora fora do trabalho, como eu faço parte do projeto Os Fármacos, a gente está fazendo um questionário com ansiolíticos, antibióticos, anti-inflamatórios, todos os fármacos, questionando cirurgiões, dentistas da rede privada, da 28ª Região de Saúde e os estudantes de odontologia da Unisc, para ver qual que é a quantidade, qual é a primeira escolha de fármaco, qual a segunda escolha de fármaco. E a gente fez um recorte da pesquisa que ainda não acabou, porque a gente aplicou durante a pandemia, então está faltando bastante, pelo fato de ser online, um questionário através do Google Meet, e a gente fez um recorte, e a maioria dos profissionais, eles não indicam o ansiolítico, eles não prescrevem. Tipo, eles conseguem controlar com outras coisas, a música no consultório, tu passar segurança para o paciente. Tipo, eu acho que isso é o mais importante, ter domínio da técnica também, porque se tu não passar isso para o paciente, ele vai ficar mais nervoso. Eu sei pelo primeiro atendimento que a gente fez na clínica. Os professores vinham e falavam, não mostra que tu tá nervosa. Em momento algum, tu fala que é teu primeiro atendimento. E a gente não pode demonstrar, né? É difícil, porque é o sistema nervoso, mas é uma coisa bem engraçada, assim, que do nada tu tá falando, ai, prof, mas eu não fiz isso. Mas aí tu tem que dar o jeito de realizar aquele procedimento, né? Bruna, e com relação a músicas, no teu levantamento, apareceu um conjunto de músicas ou uma música mais indicada para acalmar criança ou acalmar adulto? Marisa. Porque eu sei por experiência assim das minhas crianças que eles iam num dentista que tipo era para atender crianças, mas o atendimento era meio bruto assim, masculino, né? Meio direto. Tipo, eu tenho horário, é 15 minutos, enfim, vamos lá. E aí, quando eu mudei de dentista, o que eu observei? Que a dentista, deixava eles escolherem um videozinho, ela tinha uma TV no teto, então a cadeirinha deitava, e eles podiam ficar assistindo um videozinho, um desenhinho, né? Um clipe, e eles passaram a amar ir no dentista. Marisa, assim, ó, como a pesquisa foi de fármacos, a gente não levantou essa de saber o que o dentista faz. Tipo, foi mais ou menos assim, você prescreve ansiolítico durante ou antes do procedimento? Se sim, qual, sabe? Foi mais ou menos assim o questionário. Mas eu vejo pela rede social que hoje em dia os novos dentistas, os mais atualizados, estão, tipo, passando filme, tem TV no teto. Acho que é investimentos, né? Porque acredito que não é fácil. Exatamente. Eu vejo pela odontopediatria, que agora, esse semestre eu comecei, não é fácil tu segurar o paciente ali, interter o paciente. Então, tem que ter algumas estratégias, né? Exatamente. Bruna, eu queria, assim, ó, parabenizar pela tua apresentação, né? Eu acho que os dois últimos trabalhos que foram da Odonto, né, estão realmente de parabéns. 8º semestre, como a Marisa já colocou muito bem, já é dentista, né? Já está se formando, já deve estar com data de formatura marcada, né? E isso, tu transmite realmente essa tranquilidade, né? E uma das técnicas, como eu já falei, né? A minha filha é dentista e ela também é da odontopediatria, né? Os próprios os POPT, né? Que hoje estão tão na moda que tá todo mundo. Ela diz que ela coloca para as crianças ali, senta, elas ficam ali, né? Que é uma estratégia bem importante, né? E realmente o vídeo faz todo um cenário né? Então as crianças adoram ir no dentista. Sandra, né? eu não sei se sua filha
Não sei se a tua filha faz isso, mas muitos se vestem de super-heróis também, né? Não, ela tem máscara de não sei o quê, ela não tem essa coisa branca, é tudo colorido, de bichinho, de não sei o quê. Os brinquedos todos, elas saem sempre com alguma lembrança, sabe? Então, É bem nossa, assim. elas hoje, assim, eu tenho medo até hoje de dentista, só que ver aquele barulho zzz, É que, sabe? é que quem não gosta não adianta, né? É assustador, querendo ou não. Assustador. Então, eu acho que essa estratégia, assim, são estratégias que vocês realmente têm que utilizar. E, mais uma vez, a Bruna e a Kelly estão de parabéns pelo trabalho. Muito, muito Sandra, eu vou interessante. fazer mais um parênteses, se eu posso. Eu Claro. lembro quando eu Pode, tu tem um tempinho ainda. meus sisos, eu moro em Segredo, né? Longe daqui. Daí lá tem cirurgiões para tirar siso. E eu disse, mãe, eu não quero tirar aqui, porque eu quero tirar com um professor meu que eu tenho confiança, porque eu tirei os 4 de uma vez. Então é uma coisa assim, né? Tu chega, te senta aí, vamos tirar, né? E daí eu tirei com um professor meu, foi muito assim tranquilo, sabe? Em questão de 20 minutos eu tava sem os 4 cis sem estar na boca, sabe? Então foi muito legal, assim, a experiência. Sim, sim. A Kátia levantou a mão, né, Kátia? Eu só queria fazer um parênteses no que a Bruna comentou, que alguns dentistas se vestem, se fantasiam, né? Eu morro de medo de dentista. Morro de medo. Tanto que minha última crise de ansiedade foi na sala de espera do dentista. Ai, meu Deus. Sim. E eu tenho uma amiga que ela se formou em odonto, acho que foi agora início de 2019, a Vanessa Salinha. Ela faz a fada do dente. Maravilhosa. Ela foi a minha. Ela foi aluna. Eu tenho vontade de voltar a ser criança só para ser atendida pela Vanessa, porque eu acho que o consultório é maravilhoso. Sim. Ela foi aluna da minha filha, a Daiane Thaís Maier. Ela foi maravilhosa. Aluna Eu disse para ela, Vanessa, eu quero que tu passe a atender adultos também. Porque, assim, ó, é maravilhoso o consultório dela. É o que eu ia dizer, isso não é só para as crianças, os adultos também precisam de uma musiquinha, às vezes, de um entretenimento, né? Porque tem algumas pessoas que têm trauma, né? E a gente entende isso também, só tem que saber lidar, né? Exatamente. Isso. O Kátia... do Poppet, essa semana em odontopediatria nós presenteamos o nosso paciente com um Poppet para ver se dá. É o maior sucesso. A gente está usando isso nas escolas também, Poppet para eles. Gente, é muito bom até para a gente é muito bom. Os Poppet são ótimos. Kátia, mas tu tá convidada a participar na clínica, né? Se tu quisesse, nossa paciente, seja bem-vinda. Vou procurar você. Pode ir lá, ser bem-vinda. Todos, né? Porque a clínica da Unisc ali, eu acho que é bem aberta para todo o público, né? Sim. Vou procurar vocês lá na clínica, então, para ver se vocês conseguem controlar a minha Muito bem. Então, se nós não temos nenhuma colocação a mais, nós agradecemos a Bruna, agradecemos as colocações, mais uma vez parabéns, muito sucesso para ti, Bruna, né, na tua vida, né, profissional que em breve irá se iniciar, né. E nós vamos então chamar o nosso terceiro trabalho da noite, que tem por título então Oficinas Culinárias e Atividades de Educação Alimentar e Nutricional para Crianças e Adolescentes, relato de experiência. Será apresentado, então, pela Kátia Tesselli, a Pietra Copetti, Bianca Ettigs e orientados pela professora Fabiana Pou. Quem vai apresentar, Pietra? Eu vou apresentar, estou com ela aberta aqui. Eu peço desculpa para vocês caso trancar, porque minha internet Kátia, a tua voz, eu não sei se é para todos, mas para mim a tua voz está baixinha, assim. Ué? Eu não sei se é só para mim. Para mim aqui tá normal. Normal? Então é só para mim. Tá normal? Tranquilo, então. Mas mais alguém tem problema em ouvir a minha voz? Talvez falar só um pouco mais alto, sim. Tá um pouquinho baixo. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, então. Eu vou fazer a apresentação, projetar, e caso oscile a minha internet, eu peço que vocês me avisem, que aí eu desligo a câmera para ver se melhora. Perfeito.
Vou começar a computar o teu tempo a partir do momento que tu começares a falar. Pode fazer um teste primeiro, tá, Kátia? Não tem problema. Ok. Tá aparecendo para vocês? Iniciando a apresentação. Sim, está aparecendo para nós, Kátia. Tá passando? Passando, tranquilo. Perfeito, então. Posso começar? Pode começar. Então tá. Boa noite, gente, mais uma vez. Eu sou a Kátia, a minha colega é a Pietra. Nós somos acadêmicas do curso de nutrição, somos bolsista Probex, sob orientação da professora Bianca Inês Etes. E a professora Fabiana é a coordenadora do projeto do qual a gente faz parte. Então, como nossa instituição é oficinas culinárias e atividades de educação alimentar e nutricional para crianças e adolescentes, um relato de experiência. Então, a educação alimentar e nutricional, ela tem por objetivo formar hábitos alimentares saudáveis com base na escolha dos alimentos que a gente vem a consumir. Ela é uma prática que ela tem que ser permanentemente trabalhada de forma contínua, de forma constante. A adoção desses hábitos alimentares mais saudáveis, ele proporciona ao indivíduo uma certa autonomia, um maior conhecimento, um maior poder de segmentação daquilo que vai lhe fazer bem e daquilo que poderá trazer algum malefício para a sua saúde. E quando trabalhado desde a infância e adolescência, ele acaba por ser mais constante ao longo da vida, uma vez que são hábitos que se iniciam logo no início, na primeira infância, na adolescência. Ela é uma forma, a educação alimentar e nutricional, ela também aparece como uma forma de proteção, de promoção da saúde, além de contribuir para o próprio crescimento pessoal do indivíduo. Como eu já falei, né, quando na infância e na adolescência ela se consolida de uma forma mais constante, de uma forma mais clara, de uma forma mais efetiva. E um pouco sobre as oficinas culinárias, elas vêm junto às atividades de educação alimentar e nutricional que a gente procura trabalhar junto com as crianças, como forma de proporcionar para essas crianças um contato sensorial, seja tato, visão, paladar, olfato, com os alimentos que elas estão consumindo, vão consumir durante todo o processo dele, porque já aconteceu em algumas oficinas as crianças conhecerem o produto final, mas elas não saberem a origem desse produto, não saberem qual é a base, por exemplo, a farinha de milho e o fubá, o bolo de milho, citando um exemplo para vocês. Além do que vai proporcionar para essas crianças um maior interesse, uma maior curiosidade na busca por informações daqueles alimentos que elas estão consumindo, uma vez que elas vão passar a conhecer todo o processo de desenvolvimento e de preparo desse alimento. Então, as nossas oficinas, elas acontecem no laboratório de técnica dietética, ali em anexo ao CIS, né, no prédio 31. As crianças que participam são da COPAME, que é a Associação Comunitária Pro Amparo ao Menor, aqui de Santa Cruz. A COPAME é um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade social que, por algum motivo, tiveram que ser afastadas do seio, do vínculo familiar. E como eu disse, ela faz parte, no caso, as oficinas fazem parte do projeto que é denominado Promoção de Hábitos Alimentares Saudáveis da Infância e Envelhecimento Humano, que tem por objetivo o projeto, no caso, né, promover atividades terapêuticas de promoção da saúde, seja por questão de atividades coletivas, como é a educação alimentar e nutricional, como atividades individuais, como acontece em outras ações que estão inseridas dentro desse projeto, e para vários ciclos da vida, onde a gente prioriza trabalhar essa questão da conscientização das pessoas, independente da faixa etária. Então, como o próprio título já menciona, o objetivo do nosso trabalho, dessa apresentação, é mostrar para vocês um pouco sobre as atividades de educação alimentar
a gente trabalha com eles ao longo dos turnos que a gente tem nos encontros. E a nossa metodologia é um relato de experiência que traz para vocês a nossa visão, como é colocada as atividades para as crianças, a visão que a gente tem do resultado de cada uma das oficinas. De uma forma geral, é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. Pietra. Oi, Pietra. O nosso desenvolvimento, então, os encontros, eles tiveram um início retardado, iniciaram em junho, com as devidas adequações necessárias, a fim, então, de garantir a segurança de todos os envolvidos. A realização das práticas, essas práticas, então, elas acontecem no Laboratório de Técnica e Dietética, ali no bloco 31. As crianças, então, foram divididas em grupos de 4 a 6 indivíduos, sempre acompanhadas por um monitor responsável que vem lá da Copame. E então a gente executa uma receita de um lanche saudável e acessível a eles. Pode passar. Não está passando? Não passou. Espere um pouquinho, então. Passou agora? Não, para mim que não. Só um minutinho. Vou ligar minha câmera para ver se é esse o problema. Aqui a gente até tem as fotos de uma das preparações que a gente fez com eles, que são os nuggets de frango assado. Passou agora, Pietra? Agora sim. Tá, desculpa. A realização das práticas, então, essas receitas são feitas durante as oficinas, todas são realizadas pelas crianças, a gente só auxilia eles, mas quem faz as receitas são eles mesmos. Então, de modo a despertar neles o interesse pelos alimentos em todas as suas formas, formatos. As atividades de educação alimentar e nutricional, elas são realizadas, então, de acordo com a faixa etária do grupo de crianças que vem a cada semana. E foi preciso, então, a gente adaptar algumas atividades de acordo com a faixa etária dessas crianças e desses adolescentes que vêm. Pode passar. Não passou de novo? Não. A internet. Agora sim. E a nossa conclusão, então, foi que durante os encontros foi nítido o entusiasmo dessas crianças, tanto ali no preparo das receitas, quanto nas atividades de educação alimentar e nutricional. E a gente pôde concluir que as atividades que foram desenvolvidas, elas despertaram nessas crianças e nesses adolescentes curiosidade e, ao mesmo tempo, proporcionou a elas informações relevantes para que essas crianças e adolescentes eles cresçam conscientes da importância de se adotar hábitos alimentares saudáveis desde cedo, né? Pode passar. É isso. Obrigada pela atenção. E me desculpem pelo transtorno da internet. Ok, nós agradecemos a apresentação, Kátia e Pietra. Eu tenho uma perguntinha que eu gostaria de fazer antes de eu liberar a palavra para a sala. Esse projeto que vocês desenvolvem, vocês fazem uma apresentação para a Copame, vocês visitam, ou de que forma vocês fazem esse chamamento para eles virem aqui para a universidade? E ainda perguntando, por que não fazer lá a atividade e trazer eles para cá, para o laboratório? Então, na verdade, o contato é feito quando é elaborado o projeto para ser enviado para aprovação, né? Para a gente conseguir, acredito que os recursos pro... E, no caso, na própria descrição do projeto,
consta a participação da Aline, que é a nutricionista responsável pela Copame, e uma das justificativas para a busca do curso de nutrição para essas ações é que a Copame não dispõe de estrutura física e nem de recursos humanos para executar na frequência que a gente trabalha com eles, porque os nossos encontros são semanais, são terças pela manhã, numa semana, e nas quintas à tarde na outra semana, sempre com grupos alternados. Então, a gente tem encontros 2 terças pela manhã e 2 quintas à tarde no período de um mês. Aí, até casualmente, eu estava lendo o projeto hoje à tarde, que é uma solicitação da própria Copame, que seja feita essa utilização da estrutura do bloco 31. Eu pergunto porque eu acho super importante as crianças saírem do seu ambiente, né? Vivenciarem uma outra situação, então terem esse contato externo, né? Mas é claro que ao mesmo tempo a gente fica muito, digamos assim, muito ansioso para saber também esse outro lado, que é o convívio, né, com essas crianças na Copame, né? Enfim. E acho que para os universitários isso é muito importante também, né? As duas coisas são importantes, a ida lá e a vinda dessas crianças aqui, né? Sim, e acho assim, vocês estão de parabéns, vocês e as orientadoras de vocês, né? Acho que mais cursos, mais estudantes deveriam se envolver, né? Eu, por exemplo, eu não consigo nem saber quantas crianças estão lá na Copame hoje, né, e que gostariam de vir para a universidade. E eu queria perguntar outra coisa, a Copame tem um transporte que transporta eles ou a universidade transporta? Sim. Eles têm um carro, eles têm transporte, aí eles têm um carro que é da instituição. O cuidador daí, que fica ali na oficina, ele traz eles. Isso. Marisa, eu gostaria de contribuir. Eu participei do projeto Copame durante 7, 8 anos, eu acredito. Meu Deus do céu, eu estou muito feliz em estar ouvindo vocês aqui, porque esse trabalho que eu participava, infelizmente, né, como que nós tínhamos um projeto maior, né, que era a psicologia que coordenava, e dentro desse projeto, então, ações da nutrição, da educação física, da assistência social, da psicologia, da administração, né, até para auxiliar também eles na administração, porque eles têm uma padaria dentro da Copame, né. Então, eu vejo assim que essas ações para nós eram assim muito significativas. A gente nunca conseguiu trazer eles aqui, mas eles queriam muito em poder vir para fazer alguma alimentação diferenciada. Claro que eles já tinham acompanhamento de uma nutricionista lá dentro do cardápio dele, porque eles moram lá, né? Essas crianças moram lá, né? Sim. E realmente, assim, eu vejo, e eu acredito que em 2022 a gente vai retomar ela, né? Claro que por essa situação toda da pandemia, porque a gente viu o quanto isso era importante, elas manterem uma atividade física regular, com atividades recreativas, atividades de integração lá dentro da própria Copame. Né? Então, e assim como esse acompanhamento nutricional delas, assim, é muito importante. Eu vi que vocês até se colocaram as tarjas na frente do rosto, que essas crianças não podem participar né, com fotos, né, para expor elas, mas é um trabalho, assim, que bom que vocês continuaram, né, e que 2022 a gente realmente possa novamente integrar e dar continuidade a esse trabalho tão bonito que a universidade faz com a Copame. Porque são crianças assim que a gente, nossa, eu aprendi muito em todos esses anos que eu convivi lá, é muito gratificante fazer esse trabalho. Meninos, vocês estão de parabéns pela apresentação. Obrigada. Pelo trabalho bonito que vocês fazem lá dentro. Parabéns. Marisa, até tu tinha perguntado ali, não sabia quantas crianças são, ao total são 45, 46 crianças que tem lá na Copame hoje. Nossa. São bastante. Eu sei te dizer. Muito obrigada. Certinho, porque eu participo da diretoria jovem deles. E aí, em torno de 45, 46 crianças que tem. Parabéns, viu? Continuem o trabalho de vocês e muito sucesso na vida de vocês, viu? Obrigada. Nossa, muito show o trabalho. Parabéns. Ok.
Nós vamos dar continuidade, então. Vamos chamar, então, o nosso próximo trabalho, que tem por título, então, a importância do atendimento multidisciplinar em pacientes do ambulatório de feridas do Serviço de Reabilitação Física. Será, então, apresentado pela Kiandra Tomé, Viviane Lopes, a Cassiandra Sampaio Joaquim, a Letícia Fernandes, a Dayana Wegner Caríssimo e orientado pela professora Ângela Ferreira da Silva. Quem vai fazer a apresentação? Boa noite. Boa noite a todos. Kiandra. Vou projetar aqui na tela. Sim, Kiandra, pode fazer um teste, inclusive, antes. Vocês só me avisem daí quando aparecer. Viviane ainda não está aparecendo. Tá, apareceu agora? Aí, agora sim, Sim. está aparecendo. Tá, então eu vou começar. Ok, está contigo a palavra. Ok. Eu sou a Viviane, então eu sou acadêmica do curso de fisioterapia e bolsista do projeto, né, o qual a gente comigo, então, vai apresentar a Kiandra, que ela é bolsista da enfermagem, também acadêmica da enfermagem, também bolsista do projeto, e a Cassiandra, ela também nos ajudou, né, a compor esse trabalho, mas ela não vai poder estar presente na apresentação. Ela seria estagiária, então, da psicologia. A Letícia, ela é a fisioterapeuta do projeto, e a Daiane e a Ângela, então, são as profs, né, e orientadoras. O nosso título do resumo de hoje seria a importância do atendimento multidisciplinar a pacientes do ambulatório de feridas do Serviço de Reabilitação Física. Então, o Serviço de Reabilitação Física, né, o projeto do qual a gente faz parte, hoje o intuito não é falar tanto sobre ele, né, mas, claro que a gente vai trazer na introdução. Então, ele possui como pilares estruturantes a formação e atenção à saúde, né, que está centralizado no cuidado integral e na interdisciplinaridade. Ou seja, esse trabalho multiprofissional que a gente faz vai trazer aspectos relevantes à formação, tanto para nós como estudantes, né, e bolsistas de um projeto de extensão como este, e um significativo ganho aos usuários que estão sendo assistidos por nós, porque a gente consegue unir e articular esforços, né, dentro do nosso projeto possuem 5 cursos, né, diferentes da saúde, depois vai ser citado. Então, a gente consegue conversar e chegar a uma conclusão para atender melhor a demanda desse paciente, né, com uma escolha de uma qualidade mais acessível para ele. O objetivo do nosso trabalho, então, é relatar a experiência vivenciada por nós, acadêmicas do curso de enfermagem, fisioterapia e psicologia, no atendimento multiprofissional dentro, então, do ambulatório de feridas do projeto na Universidade da Unisc, né? Como metodologia, então, a gente vai trazer um relato de experiência do atendimento desses pacientes do ambulatório de feridas, né, que integram esse projeto, e ele é composto por bolsistas e profissionais da saúde, né, dos cursos de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e serviço social. Ele está situado, então, na clínica, né, de fisioterapia da Unisc, no bloco 34, e o ambulatório de feridas dentro dele tem a finalidade de tratar lesões cutâneas, bem como orientar aos usuários, né, sobre os cuidados que ele tem que ter a domicílio com essa ferida. Os encaminhamentos e agendamentos desses pacientes para nós, eles se dão por intermédio da Secretaria de Saúde do município, né, de origem dele. Ou seja, quando ele vai em algum médico, fisioterapeuta, enfim, que vai dar um encaminhamento para ele, esse encaminhamento ele é levado, né, à Secretaria de Saúde junto com cópias dos documentos dele para ser realizado, né, então, esse agendamento de triagem que esse paciente vem para nós. A triagem é o nosso primeiro contato com o paciente, né, é onde a gente vai realizar toda uma avaliação daquele processo sobre qual veio encaminhado. Como, por exemplo, um médico encaminhou um paciente amputado, né, de membro inferior, para ele fazer uma protetização. Então, ele vai ter que avaliar todo esse coto, como que está acessível, está adapto para ele poder protetizar, né? Então, por exemplo, se tiver nesse coto uma ferida, a gente vai ter que encaminhar, antes dele fazer esse processo de protetização, vai ter que encaminhar ele para o ambulatório de feridas, né, para ser tratada, até que feche, né, se possível, e a gente poder encaminhar ele para o restante, né, desse processo de protetização. Então, dentro desse processo
do ambulatório de feridas, ele vai receber um atendimento semanal. Então, nós, como bolsistas da enfermagem, a gente, quando o paciente chega lá, a gente inicia a parte do atendimento, começando pela avaliação da ferida, o tamanho, o exudato, a cobertura que o paciente vem utilizando de casa já, ou de orientação médica. E também a gente acaba orientando o paciente, se necessário, a trocar a cobertura, a gente orienta também. Então, e a gente também realiza o debridamento, quando há necrose ou algo assim, a gente realiza ali também com o auxílio da professora responsável. Após, né, então, essa introdução da enfermagem, nós, como acadêmicos da fisioterapia, nós vamos utilizar recursos de eletroterapia, né, visando, então, acelerar a cicatrização dos diversos tipos de lesões dérmicas desses pacientes, né. Então, nós utilizamos técnicas com correntes elétricas de baixa intensidade, como o laser, o LED, microcorrentes e o alta frequência. Ali no lado tem a imagem, né, de 2 pacientes. Ali o tratamento está sendo feito com LED. Normalmente a gente utiliza o LED, primeiro o azul, depois o vermelho, quando a ferida é muito grande, né? E a gente não consegue ter acesso com a alta frequência e o laser, que são os recursos mais utilizados. Os parâmetros, eles vão depender muito do tipo e extensão da lesão, né? E eles são aplicados diretamente na pele, como está sendo mostrado ali na imagem. Aí eu vou falar um pouquinho do alta frequência e do laser, que são os que a gente mais utiliza. Mas claro que vai depender também muito do tipo de lesão desse paciente, né? O alta frequência a gente utiliza o portátil, ali na imagem pequena na lateral, tem mostrando ali. Dentro dele vai um eletrodo de vidro, que é com faiscamento direto, e a aplicação dele se dá por deslizamento. Então a gente começa na borda da ferida, né? E vai para o centro. O tempo e a manopla, o tempo de aplicação, né, e a manopla, eles vão variar de acordo com o tipo e extensão da lesão. O alta frequência, ele opera com correntes alternadas que vão gerar campos eletromagnéticos que vão produzir ozônio, né? Dentro disso tem as propriedades daí fungicida, bactericida, antimicrobiana e também cicatrizante. Aí a gente também tem uma imagem da aplicação do alta frequência. Após isso, nós utilizamos, então, o laser de baixa intensidade, que ele vai auxiliar no processo inflamatório e também de reparação cicatricial. Os principais efeitos dele são o analgésico, anti-inflamatório e de bioestimulação da cicatrização. A aplicação, ela se dá por pontos, né, também da borda por centro, e os parâmetros também vão depender do tipo e extensão da lesão, né. Ali a gente tem uma imagem, né, de um acadêmico da físio aplicando o laser. Nós temos que usar também um óculos de proteção, né? E todo o parâmetro de equipamentos de proteção, como o nosso próprio jaleco, daí por cima um jaleco descartável, luva, máscara e touca. Então, depois da fisioterapia realizar o atendimento, a gente volta para realizar o curativo da ferida. E dessa forma também a gente orienta o paciente ou o cuidador, que muitas vezes os pacientes vêm acompanhados. E além do curativo, a gente orienta também de cuidados diários, como lavagem da ferida, qual a importância de lavar com água e sabão, que muitos dos pacientes eles têm receio que a ferida não pode ter contato com a água e o sabão, então a gente já orienta que deve ser feito, né? E isso tudo, esses cuidados, eles vão gerar o sucesso da cicatrização e minimizar os agravos, e às vezes, muitas vezes eles são permanentes, né? Que as feridas, normalmente, elas acabam virando crônicas justamente pelo longo período que elas duram para cicatrizar. Então, a psicologia, então, ela vem para inserir no contexto, então, o objetivo de potencializar a capacidade do paciente de gerir com autonomia e eficiência as dificuldades e os desafios durante o tratamento da ferida. Então, os atendimentos, eles são individuais, eles se dão a partir de encaminhamento da equipe. Se nós vemos que há necessidade do paciente precisar do apoio da psicologia,
ou por vontade própria do paciente. E, além disso, trata-se de um atendimento de curta duração, ele é focal, que visa amenizar, então, um possível sofrimento psíquico do qual o paciente possa estar passando naquele momento. Os resultados deste importante trabalho coletivo são perceptíveis a cada semana de atendimento, onde a desesperança vai perdendo a força e dando espaço a sorrisos, histórias lindas de vida, elevando a autoestima e valorizando pequenos progressos diários. E para concluir, então, a atuação multidisciplinar ela é fundamental porque ela proporciona ao usuário uma assistência integral e integrada, e esse compartilhamento de experiências e de cuidados, eles produzem percepções e novas possibilidades para assistência à saúde e o aprendizado crítico, transformador e reflexivo, possibilitando, então, o conhecimento e reconhecimento de cada profissional no coletivo e no individual. É isso, a gente agradece a atenção de todos. E essas são nossas referências. Agradecemos, então, a Kiandra e a Viviane pela apresentação, pela belíssima apresentação, né? E também parabenizo a vocês, né, e toda a equipe pelo trabalho, e em especial por ser um trabalho multidisciplinar. Eu acho que isso que vocês estão, esse tipo de trabalho que os orientadores de vocês estão organizando e mantendo é fantástico. Vocês estão de parabéns, né? Imagine vocês poderem conviver durante a formação de vocês com essa possibilidade, né? Com esse conjunto de profissionais atuando junto. E, claro, também gostaria de perguntar uma coisa que chama a atenção da gente, né? Aquele curativo que vocês estão fazendo ali naquelas duas situações. É possível o paciente naquela situação ali ele recuperar aquela área completamente? Quanto tempo leva para recuperar uma área daquelas? Como está a autoestima desse paciente nessa situação, né? Esse paciente da foto, ele veio com o que mais incomodava no paciente era a dor dele. Então, a principal, assim, ele dizia, ai, minha dor, que aí, todo atendimento a gente tem um formulário que a gente preenche, e uma das perguntas é a escala de dor. Toda vez a dor dele era 8 a 10. Nossa. E então, a gente começou a notar que a gente precisava apoio da psicologia e tudo mais. Esse é um dos pacientes, assim, que mais nos chamou para a gente escrever esse trabalho multidisciplinar, porque, assim, foi algo que deu para notar, assim, de fato. E essa ferida, como ela é uma ferida crônica, então ele acho que passou mais de um ano sendo atendido, se eu não me engano. A gente percebia a diminuição das bordas, mas o que mais nos chamou a atenção é que de um tempo para cá a dor dele começou a diminuir. Coisa boa. Que o relato dele era uma dor de 4, uma dor de 5, então para ele já não incomodava mais tanto. E aí, então, só fazendo uma pausa, essa diminuição foi depois que ele foi encaminhado para psico, né? Isso. Pode continuar. E então, a parte das feridas, ela requer, é um trabalho em equipe. É o trabalho nosso lá da físio, é o trabalho deles em casa, é o trabalho da alimentação. Então, se a cabeça deles não estiver boa, eles não tiverem uma boa alimentação, não vai adiantar de nada, né? A gente vai estar trabalhando literalmente sozinho. Então, a gente acabou dando alta para esse paciente. Eu nem lembro por que, Vivi, sabe? Eu não lembro o motivo também. Prof. Ângela. Socorro! Não, boa noite. É assim, ó, não é que se deu alta para ele definitivamente. Como a gente é num serviço público, ele está vinculado a nós. No momento em que ele achar que ele tem que voltar, ele volta, né? Só que, para isso, ele precisa aderir e construir, junto com a família, um cuidado domiciliar, a sua corresponsabilidade frente à sua ferida, né? A gente nunca sozinho vai conseguir, nem com a equipe toda, diminuir a ferida a quase zero, né? Isso é impossível, por ser, como diz a Kiandra,
por ser uma ferida crônica, né? Mas diminuir a dor, diminuir a ansiedade, diminuir o odor da ferida, e isso a gente conseguiu, né? Então, nesse momento, ele não é dado alta ou abandonado, ele simplesmente ele precisa se responsabilizar, e no momento que ele acha que ele tem que vir de novo, ele vai nos ligar, a gente vai avaliar né, e vai orientá-lo para ter essa responsabilidade domiciliar, porque só aquele momento, aquela uma vez por semana lá, com as feridas crônicas, a gente não tem um sucesso como é uma ferida no coto, ou uma ferida menor de cóccix, alguma coisa assim. Essas feridas grandes, vasculares, né, e elas são muito complicadas se não entrar com uma abordagem bem radical, assim, né? Então, como ele não é adepto à abordagem radical, então a gente também precisa com que ele se responsabilize. E da parte dele, né, tem toda uma questão psíquica, né, que a gente não pode citar, e além disso, ele já tem essa ferida há mais de 10 anos, né, Kendra? Isso. Então, o paciente acaba se cansando também. Então, a gente tem todo esse trabalho, e a gente fez esse encaminhamento para psico justamente, né, para que ele consiga se adequar a isso, até fechar, né, a gente acredita que ela não vai, até pelo tamanho e vascular, enfim, mas ele já está com nós ali no projeto há tempos, né, Kendra? Sim, ele está mais ou menos, acho que mais como outros pacientes também, né? E a questão dali também é de ele poder ter o suporte que ele precisa, né? Que não é só para a ferida, mas o suporte social, o suporte psicológico, para ele poder também ser mais autônomo, né? Sim. Muito bom ouvir vocês, né? Muito bom as complementações aqui também, né? Belíssimo trabalho, né? Que vocês fazem, continuem fazendo. É um trabalho multiprofissional muito importante. Semestre retrasado, eu tive a oportunidade, né, de visitar a clínica e justamente ver de perto esse trabalho multi ali, onde estava a psicóloga, estava o fisioterapeuta, estava a enfermagem e estava o profissional de educação física também ali presente. E voltou de novo! E voltou de novo! Muito bom! Voltou, graças a Deus. Isso. Então, isso eu acho que enriquece muito em todos os sentidos, né? Eu acho que isso também é uma das missões da universidade, né? Esse trabalho, a gente faz esse atendimento à comunidade e esse atendimento ele é multi, né? Então, ali são 5, né? Às vezes até 6 profissionais atendendo aquele paciente especificamente, quer dizer, ele se sente realmente acolhido, né? Então, Ângela, eu acompanho o trabalho de vocês, parabéns, é lindíssimo, Viviane, Kiandra, que trabalho bacana, muito, a Larissa também, parabéns pelo trabalho. Então, parabéns. Sim, eu vi que a Larissa fez algumas colocações ali no chat, né? Obrigada, Larissa, também, né, pelas tuas colocações ali, né? Na verdade, esclarecedoras, né? Que vem em cima das perguntas, né? Então, muito show. Nossa, estão de parabéns, né? Continuem com essa garra, com essa energia, né? E ajudando muito mais pessoas. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Nada? Então, agradecemos ao grupo mais uma vez. Lembro a todos que a Bruna disponibilizou ali a possibilidade de vocês responderem presente ali no chat, né? Para dar a presença de vocês, tá, gente? E nós vamos, então, agora para o nosso próximo trabalho. O nosso próximo trabalho ele tem por título, então, a experiência de alunos extensionistas da área da saúde da Universidade Aberta da Maturidade, uma boa proposta de promoção à saúde da população idosa. Será apresentado pela Larissa Bergman, pela Isabela Scarton, pelo Daniel da Silva e pela Camila Tessman. Oi, vou para a apresentação. Está perfeito, está contigo, pode fazer o teu teste da tua apresentação para ver se vai funcionar. Tá certo. Me avisem quando estiver aparecendo.
Ok. Está iniciando. Perfeito, aparecendo para nós, Larissa. Ok. Então, uma boa noite. Primeiramente, gostaria de saudar a banca avaliadora e os demais aqui presentes. Me chamo Larissa Strelofberg, sou acadêmica do 10º semestre do curso de Fisioterapia da Universidade Católica de Pelotas. E hoje vou falar sobre a experiência de alunos extensionistas da área da saúde na Universidade Aberta da Maturidade, uma proposta de promoção à saúde da população idosa. Tenho como coautoras a Camila da Silva Tessman e Isabela Dias Escarton, e como orientador o professor Daniel Chu. O envelhecimento é um processo natural, né, onde o ser humano passa por alterações fisiológicas de forma progressiva, e atualmente é uma grande conquista para essa população o aumento da expectativa de vida. E isso se dá através dos avanços tecnológicos, dos recursos assistenciais e da manutenção de uma boa qualidade de vida. A Universidade Aberta da Maturidade, ela é um programa de extensão do Centro de Extensão e Atenção à Terceira Idade, do C3, e ela foi criada em 2021. A equipe do C3 é composta por professores e alunos extensionistas de vários cursos da saúde, né, incluindo a fisioterapia, psicologia, enfermagem, cosmetologia e estética, medicina e farmácia. Atualmente, a Universidade Aberta da Maturidade conta com a participação ativa de 24 idosos com idade superior a 60 anos. A Universidade Aberta da Maturidade tem como objetivo promover saúde ao idoso na sua integralidade biopsicossocial e cultural por meio de diversas ações de diferentes áreas do conhecimento, que contribuam para uma melhor qualidade de vida dessa população. Diversos são os benefícios que essa universidade para os idosos proporciona a eles, dentre elas o aperfeiçoamento das capacidades físicas e psíquicas, um aumento do bem-estar, da autoestima e da autonomia, e, consequentemente, vai diminuir os efeitos do isolamento social. No cenário da pandemia da Covid-19, as atividades da UAME acontecem de forma remota através da plataforma Google Meet, nas tardes de quarta-feira, com duração de 2 horas aula. As atividades começaram em abril deste ano e proporcionam ao idoso uma rotina saudável, visto que o C3 também tem outras oficinas durante a semana que os idosos também participam. Então, a universidade conta com 4 disciplinas que ocorrem de forma alternada durante o mês. Então, na primeira semana do mês, temos a disciplina de saúde e autonomia, seguida na segunda semana de Direitos e Cidadania, na terceira semana o Amadurecimento Artístico e na quarta semana o Projeto Integrador. Na disciplina de Saúde e Autonomia, o objetivo é promover a educação em saúde para idosos, para que eles tenham um envelhecimento saudável. A gente sempre foca na prevenção das doenças, mas quando elas já estão instaladas, a gente fala sobre o tratamento delas. Também explanamos todos os serviços que são oferecidos pelo SUS com foco no público idoso. Além disso, a gente também leva assuntos relevantes da escolha deles, como a osteoporose, as quedas, a dor e a depressão. Além da UAME, né, que o C3 é o programa responsável por ela, também temos o Ambulatório Multiprofissional em Saúde do Idoso, que está sempre de portas abertas para todos os nossos alunos. Na disciplina de Direitos e Cidadania, falamos sobre os aspectos históricos do que é compreendido por direitos e cidadania, os marcos legais, a proteção social aos idosos e também fizemos um estudo aprofundado no Estatuto do Idoso. Já na disciplina de Amadurecimento Artístico, falamos sobre a esquizoanálise de Deleuze e de Guattari e do esquizodrama de Gregório. Tudo isso para propiciar reflexões positivas e transformadoras para esse público que a gente acolhe dentro da UAM. No projeto integrador, então, que é na última semana do mês, é uma integração das outras 3 disciplinas já citadas anteriormente, e esse projeto é desenvolvido para a comunidade. Então, os 24 alunos foram divididos em 3 grandes grupos, que originaram os projetos de Leitura Mais, que é um grupo de estímulo à leitura que acontece através da plataforma do Google Meet, né, com rodas de leitura, e após a gente faz uma discussão, uma reflexão sobre os textos escolhidos para o dia da reunião. Também
Temos os grupos que optaram por elaborar uma cartilha informativa com o que Pelotas tem a oferecer para os idosos viverem melhor e também o manejo e cuidado com medicamentos para idosos. Essas cartilhas posteriormente serão distribuídas para o público idoso e também nas unidades básicas de saúde na cidade de Pelotas. Como instrumento de ensino-aprendizagem, os nossos alunos são avaliados apenas por frequência e participação nas aulas, não havendo, então, critérios para reprovação ou exclusão. Para as considerações finais, tenho para dizer que é uma experiência muito enriquecedora, tanto para a minha caminhada pessoal e profissional, pois durante a graduação a gente não tem esse tempo tão específico com esse público, né? Então, a gente, através do projeto de extensão, consegue ter trocas, né, de vivências com esse público, fortalecer as nossas relações entre as gerações, entre os alunos, os profissionais e os idosos, e também a gente sempre promove o protagonismo dos mesmos. Aqui a gente tem uma foto da nossa UAME, né? Todos os nossos idosos já estão bem adaptados com o Google Meet, como vocês podem ver, né? A maioria deles com a câmera aberta, o microfone desligado. No canto direito ali vocês podem notar que a Dona Maria da Graça está com a mãozinha levantada, então eles sabem o momento de falar, eles não interferem a fala do outro, eles respeitam o momento. Então, geralmente a aula, como eu tinha dito antes, né, tem cerca de duração de 2 horas, tem uma primeira hora de conteúdo, a gente abre um espaço para colocações e depois temos mais outra 1 hora de conteúdo. Então, nos minutos iniciais também a gente tem um momento do corredor, né, que nos 5 primeiros minutos, onde os idosos conversam livremente, né, matam a saudade, a gente conversa com eles, entra no papo também. E, posteriormente, a gente já dá início à aula, sempre temos um moderador, um professor moderador, então ele solicita que todos fechem os microfones, né, peguem suas canetas, que a aula vai começar, e eles prontamente já ficam certinhos para iniciar a aula e respeitam o tempo de cada um. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos. Uma boa noite. Muito obrigada, Larissa, pela tua apresentação, né? Parabéns a ti. Eu vejo que a Camila também está aqui, né? Que faz parte do trabalho. E dizer que para nós é um orgulho imenso receber vocês aqui, né? Vindo com um trabalho de outra universidade, né? Isso para nós é uma honra, né? É uma satisfação poder escutar vocês aqui. E além disso, belíssimo trabalho. Adorei ver os idosos ali participando de um Meet, gente. Nossa! Então, acho que houveram muitas coisas nessa pandemia, mas algumas coisas foram muito interessantes. E esta foi uma das coisas interessantes, sabe? Fazer com que os idosos se apossassem um pouco mais dessas tecnologias, perdessem esses medos, né? E fantástico o trabalho de vocês, assim, estão de parabéns, a universidade de vocês está de parabéns, o grupo está de parabéns, né? Muito legal de ver a experiência, né, colocada aqui por vocês. Fantástico. Meninas, parabéns, né? Como a Marisa já colocou muito bem, ter a Universidade Católica de Pelotas aqui presente, né? Essa noite é muito enriquecedor, né? E mais do que nunca, aqui na universidade a gente também tem, eu participo também, que é a Uniama, que é a Universidade do Adulto Maior, e o trabalho que vocês fazem, ele é muito semelhante ao que a gente faz aqui também. E eu também me surpreendi positivamente quando as nossas, agora nesse ano de 2021, né, as nossas atividades começaram pelo Meet, né, e agora já estão acontecendo presencial, mais claro, seguindo todos os protocolos de segurança, né, de afastamento e tal. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês, e eu senti falta, até porque eu sou suspeita, mas eu vou sentir falta aqui quando vocês colocaram quem participa, né, desse curso: enfermagem, estética, cosmética, farmácia, fisioterapia, medicina, psicologia e serviço social, e a educação física. Não temos o curso de educação física na Universidade Católica de Pelotas. Tá justificado.
Justificado, muito bem, porque eu vejo o quanto a educação física, vocês até colocaram acima de 50 anos, mas agora na apresentação eu vi que são idosos acima de 60 anos, né? O quanto para eles é importante manter uma atividade física, né? E eu achei muito interessante a diversidade que vocês colocam, que oportunizam para eles vários momentos, né? E que depois do projeto integrador, eles todos, né, se reúnem com a comunidade, né? Então, é um trabalho bastante significativo, né? Eu acho que não só para as pessoas idosas, né, mas para a faculdade, para a universidade de vocês também. Parabéns pelo trabalho. Muito, muito, muito importante esse trabalho de vocês. Muito obrigada pela colocação da banca, Marisa e Sandra. Agradeço mesmo. Nossa, fiquei muito feliz em assistir vocês aqui. Muito. Nossa, muito show mesmo o trabalho de vocês. Estão de parabéns, né? A Universidade de Pelotas está de parabéns por manter um trabalho desse nível, né? E manter o grupo, né, funcionando. Isso. Muito legal. Nossa, muito show. E eu acho que assim, nesse momento de reinvenção, né, a gente viu que os idosos também tiveram que se reinventar e aceitar a proposta e fizeram e foram. E eu digo, o nosso aprender tem que ser... a educação é continuada, né? Continuada. É para a vida toda. E eles demonstraram isso, né? Aquela imagem que vocês colocaram ali mostrou muito bem isso. E uma coisa que eu achei bem interessante também é vocês terem um processo avaliativo diferente, que é mais participativo, né? Exato. Não uma coisa que obrigue, que, enfim. Então, eu achei muito interessante também essa questão da forma como vocês, como se dá a avaliação, né? O processo de avaliação. Não é de exclusão, né? Muito show. Bacana. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, se não, nós agradecemos e parabenizamos, né, o grupo pelo belíssimo trabalho, desejamos muito sucesso, agradecemos a presença de vocês, né, da Universidade de Pelotas aqui na nossa mostra, né, de trabalhos, e desejamos muito sucesso para vocês. Voltem sempre, tá? E se precisarem da Universidade de Santa Cruz do Sul, por favor, nos chamem. Tá? Estaremos à disposição e poderemos ajudar, né? Se possível, claro, né? Nós temos um programa também, né? É um prazer estar aqui. Vamos, então, chamar o nosso último trabalho dessa sala, né? Lembrando que nós temos outras salas que estão também com apresentações nesse momento, né? Todas as salas estão com 6 trabalhos, né? Para que os alunos possam retornar para as aulas depois. O nosso 6º trabalho, então, ele tem por título Promoção e Prevenção em Saúde nos Meios Digitais, uma ferramenta de divulgação de conhecimentos em tempos de pandemia. Será apresentado pela Kelly Rodrigues, pela Patrícia Brandt, pela Isadora de Moraes, pelo Everton Simon, orientado pela professora Lia Possuelo e pela professora Cláudia Miller. Sim. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar a apresentar aqui, eu só peço que vocês me avisem se, enfim, der certo ou não der certo. Ok. Ainda não está ainda não está compartilhando, tá? Agora deu certo? Não, ainda não. Precisa ir no modo apresentação, Isadora. Ok, agora está iniciando a tua apresentação. Acho que está um pouco lento só. Ok, está apresentando agora. Tá. Boa noite, então. Eu sou a Kelly, acadêmica do curso de Medicina e bolsista Provex do Projeto Pro Saúde. E junto com a minha colega de projeto Isadora, que é acadêmica do curso de Nutrição, vamos apresentar o trabalho intitulado Promoção e Prevenção em Saúde nos Meios Digitais, uma ferramenta de divulgação de conhecimentos em tempos de pandemia.
Pode passar. O ProSaúde, então, ele é o Programa Nacional de Reorientação e Formação Profissional em Saúde. Ele foi criado em 2005 pelo Ministério da Saúde e tem como objetivo a realização de ações de promoção e prevenção da saúde para a população em geral. O ProSaúde começou a fazer parte da Unisc no ano de 2014 e dentro da Unisc ele funciona como um projeto de extensão que busca aproximar os acadêmicos dos cursos de saúde com os serviços públicos. Então, dentro da Unisc, o ProSaúde ele trabalha na área da educação em saúde, transmitindo conhecimentos para a população, para que essa população consiga aumentar sua qualidade de vida. Pode passar. O ProSaúde da Unisc ele é formado por 5 subprojetos que atuam em linhas diferentes de conhecimento, que são alimentação e saúde, doenças infecto-contagiosas, práticas integrativas e complementares, saúde bucal, que entrou agora no ano de 2021, e saúde e beleza. Pode passar. Com a chegada da pandemia da Covid-19, o projeto teve que se readaptar e achar uma forma de conseguir continuar transmitindo esses conhecimentos para a população. A forma encontrada foi usar a internet, e dentro da internet, a melhor forma que a gente encontrou foi utilizar as redes sociais. A rede social escolhida foi o Instagram, porque essa rede social, ela propicia que sejam postadas fotos e vídeos e que as pessoas que seguem o perfil consigam visualizar esse conteúdo de forma quase imediata e também porque atualmente é uma das redes sociais mais usadas em todo o mundo. Pode passar. O objetivo desse trabalho, então, foi avaliar a abrangência das publicações divulgadas no perfil dessa rede social, no caso o Instagram, nos meses de agosto de 2020 e agosto de 2021. Então, foram analisadas publicações durante o período de 1 ano, com o objetivo de dimensionar a repercussão dessas publicações na população que elas alcançaram. Pode passar. A metodologia desse trabalho foi um estudo transversal descritivo quantitativo, em que foram analisadas as interações dos usuários do Instagram com o perfil do ProSaúde nessa rede social. Foram avaliadas 160 publicações nesse período de 1 ano, e as variáveis que foram utilizadas para fazer essa análise foram o número de seguidores, as características desses seguidores, o conteúdo principal divulgado pelo ProSaúde e o alcance que essas publicações tiveram na população. Pode passar. Então, diante disso, cada subprojeto era responsável por uma semana para cuidar da rede social do Instagram e responsável por fazer posts naquela semana. Começando, então, com o subprojeto da alimentação e saúde, que foi o subprojeto que mais postou no perfil do Instagram durante esse período de 1 ano. Eles abordaram temas relacionados a receitas, alimentação e imunidade, saúde digestiva, inspirações femininas da gastronomia, desperdício de alimentos, dicas para consumir mais água, pressão arterial, doação de leite, e outros temas relacionados à alimentação e à gastronomia que andam em conjunto nesse subprojeto. Aqui nós temos exemplos de como é dimensionado essa semana que é ministrada pelo subprojeto. Durante esse período de 1 semana, o subprojeto escolhe 3 dias em que eles vão ter que fazer um post, totalizando, então, 3 posts na semana. Também agora, com a inserção do subprojeto Saúde Bucal, no ano de 2021, eles realizaram posts com temáticas diferenciadas ao longo de 4 semanas, entre elas câncer na boca, carvão ativado em cremes dentais, bruxismo, traumatismo dentário, escovas de dentes e também alimentação e saúde bucal. Aqui temos exemplos da semana do subprojeto da saúde bucal. Também temos o subprojeto da saúde e beleza, que abordou durante 5 semanas temas como cosméticos orgânicos, veganos, cruelty-free, queda de cabelo pós-Covid, melasma, tipos de estrias, o que são estrias, peeling químico e também o que é o peeling químico e cuidados com o mesmo.
Aqui também temos um exemplo de como foi a semana do subprojeto da Saúde e Beleza. As PICs também, que abordaram durante 5 semanas temas sobre plantas alergênicas na primavera, óleos essenciais, citronela, algumas plantas, benefício dos óleos essenciais, lavanda, sobre as PICs, o que são as PICs e para que servem. Além também da prática de meditação, que é muito importante nos tempos atuais. Aqui um exemplo da semana de publicações das PICs. E por último, nós temos o subprojeto das doenças infecto-contagiosas, né, que foi o segundo subprojeto que mais fez posts durante o período de 1 ano, com cerca de 6 semanas, que abordou temas sobre leptospirose, prevenção e diagnóstico da mesma, tuberculose, sua transmissão e prevenção, HIV, AIDS, hepatites, sobre julho amarelo e suas doenças, febre amarela e também dengue. E aqui temos um exemplo da Semana das Infecto-Contagiosas e suas publicações. Então, com isso, dentro dessas publicações avaliadas nas variáveis, principalmente voltadas aos números de seguidores, nós obtivemos bons níveis de alcance de cada subprojeto. Por exemplo, o subprojeto de alimentação e saúde chegou a um marco de 813 alcances. Doenças infecto-contagiosas chegou a 750 alcances, PICs 1.780 alcances e saúde e beleza chegou a 1.400 alcances. Aqui nós temos um gráfico que demonstra o número de seguidores crescente que nós tivemos desde quando o nosso perfil do Projeto Pro Saúde no Instagram foi reinventado, porque o perfil ele já era existente, já tinha alguns postzinhos, mas a partir do dia de 25 de 5 de 2020, foi feita uma reunião com os bolsistas, com os alunos, e nós tivemos essa missão de recriar, de reabrir o Instagram e fazer posts semanais levando a promoção da saúde aos seguidores. Então, nós começamos com 100 seguidores, depois no dia 20 de setembro de 2020, chegamos ao marco de 1.000 seguidores, e agora nos dias atuais, dia 25 de outubro de 2021, estamos com cerca de 1.313 seguidores. Aqui é um gráfico bem expressivo, em que a gente pode ver a evolução dos alcances das nossas publicações. Alimentação e saúde começou com 726 alcances, passou para 813. Doenças infecto-contagiosas começaram com 544 alcances e foram para 720. PICs, 1.578 para 1.780. E saúde e beleza, 1.280 para 1.400. Como saúde bucal não fazia publicações no ano de 2020, justamente por ser um subprojeto novo, a gente colocou só os resultados das publicações desse ano de 2021, que foram cerca de 530 alcances. Aqui também a gente pode ver um gráfico sobre o público-alvo e prevalente do nosso perfil do Instagram, que o próprio algoritmo mostra que 84,9% do público é feminino e 15,1% é masculino. Também foi analisada a localização de prevalência do público, que no caso seria de Santa Cruz do Sul. Mas também nós temos regiões, por exemplo, do Vale do Rio Pardo, Cachoeira do Sul e Porto Alegre, que o próprio algoritmo do Instagram mostra também. Então, com isso, a gente observa que todo o nosso trabalho realizado ao longo de 1 ano gerou impressões positivas ao nosso público alcançado. Porque, além disso, né, de todo o número de seguidores crescentes, o número de alcances que as publicações conseguem obter também é crescente. E isso o próprio algoritmo do Instagram nos mostra. Também para nós bolsistas, esse trabalho e o projeto nos oportuniza conhecer uma nova ferramenta de estratégia, né, de desenvolvimento, a promoção da saúde à população em geral, né, especialmente nesses tempos de Covid, que é um período muito delicado, mas que a gente não pode deixar de fazer o nosso trabalho por conta de alguns impasses, como essa pandemia.
Aqui são as referências utilizadas para fazer o nosso trabalho. E aqui é o nosso contato, nosso arroba do Gmail e também o nosso arroba do perfil do Instagram, que eu convido a todos a darem uma olhada e, se quiserem, seguir também. Muito obrigada. Agradecemos, então, a apresentação da Kelly e da Isadora. Muito obrigada pela apresentação de vocês e parabéns, meninas, parabéns mesmo, belíssimo trabalho. E eu gostaria que vocês deixassem o link ali no chat para que o pessoal também possa copiar e possa seguir, porque eu mesma fiquei super interessada em seguir os posts de vocês, né? Achei super interessante. E eu tenho 2 coisinhas que eu queria perguntar, até para mim entender um pouquinho. O que é o Julho Amarelo? O Julho Amarelo é um mês que mais os alunos da medicina fizeram um post que é relacionado às doenças que podem, digamos assim, que eles podem descrever no mês de julho, que eles estudaram, enfim. Acho que a Kelly tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso, mas é baseado nisso. O Julho Amarelo, ele é direcionado para a prevenção contra as hepatites virais. Por isso amarelo. Eu fiquei curiosa, mas por que amarelo? Interessante. Por causa da icterícia, né? Sim, perfeito, entendi. E aí tem mais uma perguntinha que eu queria fazer para vocês. Nas conclusões, vocês colocaram que o público foi principalmente feminino, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. A que vocês atribuem esse público feminino? Quer dizer, eu até consegui entender, né? Nos números que vocês colocaram, mas eu queria ouvir de vocês isto. Assim, eu como acadêmica de medicina, eu percebo que a busca por saúde, por conhecimento sobre saúde, é muito maior no público feminino. Isso a gente pode ver com os números de pessoas que seguem o nosso Instagram, porque ele é basicamente um Instagram voltado para promoção de saúde. Então, isso reflete, na verdade, um fator da sociedade, né? Que a mulher, ela tende a procurar muito mais serviços de saúde do que o homem. E não tem relação, porque nos resultados vocês até colocaram que um dos projetos, né, dos projetos é voltado para o público feminino. E eu vi que ele foi muito acessado. Nossa, realmente a mulher, ela busca mais. Ela tem Aí eu fico até me perguntando, será que a mulher passa mais tempo na internet? Eu não sei, mas assim, eu foi interessante essas colocações aqui, sabe? Sim. Puxa, chamou a atenção, meninas. O projeto da saúde e beleza realmente traz assuntos que são mais interessantes para as mulheres, como cuidado com o rosto, geralmente as mulheres que cuidam, ali a relação de peeling, estrias, realmente é mais voltado para o público feminino. A Ângela levantou a mão. Quero parabenizar vocês, gurias, por esse projeto. E só fazer botar mais água nessa fervura aí. Acho que as PICs também têm um significado, né? Porque as mulheres também, o público feminino, ele também busca mais as PICs, porque o próprio Ministério coloca 28 PICs, né? Na relação. E lá está o yoga, estão as pindas, estão a auriculocultura, então, a cromoterapia, que é uma terapia alternativa que as mulheres têm buscado, né? Então, antes, acho que foi a Isadora que falou que nesses tempos tão difíceis que a gente está passando, né? Vai fazer 2 anos, e vamos terminar o ano de 2021 assim, né? Há uma necessidade de a gente se reinventar, e as PICs eu acho que está sendo uma alternativa ventosa, está sendo uma alternativa muito interessante. Então, eu acho que é pelos 2 grandes subprojetos que vocês têm aí, a saúde e beleza, né? Mas as PICs também faz levantar esse número aí muito significativamente. Parabéns, gurias, pelo trabalho, muito interessante, muito mesmo. Meninas, parabéns, Isadora, parabéns, Kelly, pela apresentação. Eu acho que, mais uma vez, a gente vem reforçar aqui, né, o quanto nesse período de pandemia, onde
tantos tiveram que se reinventar, todos nós aqui, acho que se reinventamos, e que a universidade continuou, mesmo em tempos de pandemia, né, projetos que, só pelo número de alcances que vocês colocaram os números aqui, né, bastante expressivos, né, e essas dúvidas... que bom que, né, vocês puderam solucionar, vocês puderam atender essas pessoas, mesmo em período de pandemia, né, e essas dúvidas eu acredito que muito vieram, né, desse período de pandemia, né, como proceder, o que fazer, essas restrições todas, e esse projeto lindíssimo deu essa possibilidade a esses participantes em poder utilizar, sim, esse canal que a universidade propôs para eles. Então, que bacana esse trabalho de vocês, Isadora, Kelly, parabéns a todo o grupo aqui, a Patrícia, a Isadora, o Everton, a Lia e a Cláudia. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, prof. Bom, então, mais uma vez, parabéns, né, a todos os apresentadores de hoje à noite. Foi um prazer enorme estar aqui, mediando esses trabalhos belíssimos, né, assistindo esses jovens empenhados, né, com muita qualidade, com muita propriedade, né, e trazendo conhecimentos de diferentes áreas aqui para a gente, mostrando tantas possibilidades, né, de estudos também. Então, foi uma noite muito agradável, estão todos de parabéns, né? Os apresentadores e todos os parceiros e envolvidos nos trabalhos que estão sendo apresentados aqui hoje à noite. Sim. Agradecer a presença de cada um que veio aqui e lembrar que devem colocar presente ali para que seja realmente computado e que vocês depois possam solicitar, né, o certificado de horas e que poderá ser utilizado por vocês nos devidos cursos, né? Agradecer a minha colega Sandra, né, que me acompanhou aqui nessa noite, a professora Ângela, eu não sei se tem mais algum professor aqui também, né, mas em nome das duas, então, gostaria de agradecer a todos os professores, né, orientadores, e que se empenham, né, que, na verdade, se envolvem e que, mesmo em tempo de pandemia, né, estiveram aqui presentes e orientando seus alunos e acompanhando e apoiando a comunidade, né, tanto da nossa Universidade de Santa Cruz do Sul, como da Universidade de Pelotas, que a gente viu aqui. Isso. Agradecer a Ana e parabenizar, né, Ana Cláudia, pelo teu belíssimo trabalho, né, na organização desse evento tão bem conduzido, tão bem organizado. Agradecer a Bruna, que nos acompanhou nessa noite aqui, né, e a todos vocês que estão aqui nessa sala ainda, né, e que, mesmo os que já saíram, né, mas que nos acompanharam. Disponibilizo a palavra, se alguém quiser fazer uso dela. Eu acho, Marisa, né, estamos finalizando e eu assino embaixo todas as tuas palavras, agradecendo mais uma vez a Ana Cláudia, que com toda a paciência, com toda gentileza de sempre, né, está organizando essa semana, que eu acho que está sendo muito importante. A gente está vendo aqui, né, estudantes do curso de educação física, de nutrição, de enfermagem, assistente social, psicologia, odonto, medicina, quer dizer, é multi, né, e é tão bacana essas trocas de experiência. Foi uma noite de aprendizagem, eu comecei a ler aqui os resumos, meu Deus, mas quanta coisa que, né, nós da área da saúde, assim, quantas trocas ricas a gente pode realmente fazer, e esse é o momento, né, como agora há pouco uma colega colocou, é uma roda de conversa, né, e que a pandemia também proporcionou. Eu vi que em momentos da sala, eu acho que quase 50 pessoas estavam presentes na sala, e muitas vezes isso não acontece quando é presencial, né, então, que bacana. Professora Ângela, obrigada pela participação. Marisa, foi muito bom a gente está aqui, né, trabalhando de forma parceira. A Marisa está levantando. Eu levantei a mão só porque eu queria comentar isso que você comentou. Eu anotei aqui uma hora em que nós estávamos com 48 pessoas assistindo na sala, e eu queria ter comentado isso também, né? Então, realmente, eu acho que assim, ó, o fato de estar online, ele tem uma vantagem em relação a isso. Ele traz um número muito maior de assistência, né, de pessoas que vêm para cá,
né? Eu sei que eu já vivi um momento numa disciplina minha em que eu tive também, eu não sabia onde botar mais aluno. Eu não sabia mais, assim, o pessoal começou a entrar nas salas e não tinha espaço, a turma já era grande, então, assim, ó, e lotou. Mas, assim, eu acho que a gente bateu um recorde, né? Estamos com um grande número de alunos, né? A gente teve os nossos alunos das ciências biológicas aqui assistindo hoje à noite, então eu gostaria de agradecer a presença deles aqui, né? Assistindo os trabalhos da área da saúde, né? Nós estamos com algumas salas de ciências biológicas hoje à noite também, né? Mas essa aqui, é claro, é da área da saúde, né? Mas amanhã continua também ciências biológicas. Nós assistimos, alguns alunos nossos das ciências biológicas estavam aqui assistindo, então, muito obrigada pela presença de vocês aqui também. E, é claro, outros cursos que eu também não conheço e que se fizeram presente aqui também, né? Então, claro, para os apresentadores, a gente sabe porque foram nomeados os cursos, né? Mas como assistentes, a gente não sabe quem foram. Então, obrigada pela presença de vocês, né? Muito bem. Prof. Sandra? Sim, não, Desculpa, Marisa, eu não citei ciências biológicas, então vamos reforçar o curso de ciências biológicas também. E eu queria muito isso, eu estou vendo aqui vários alunos, assim, da educação física aqui também, que seriam os estudantes de hoje à noite, na minha disciplina, então também aqui presentes. Fico bem feliz que foi uma noite de troca, né? Foi uma noite bastante relevante. Ana Cláudia? Profs, gostaria de agradecer em nome da equipe da comissão Tá organizadora. baixinho o teu som, Ana. Só um pouquinho, vou aumentar aqui. Acho que agora melhorou, né? Melhorou, sim, sim. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, Prof. Marisa, Prof. Sandra, Prof. Ângela, que também está nessa sala hoje, a bolsista Bruna, que nos auxiliou nessa noite. Eu acho que tivemos uma noite muito produtiva, né, com ótimos trabalhos, eu consegui acompanhar um pouquinho, e agradeço imensamente. Então, estamos à disposição e amanhã seguimos com as próximas apresentações. Ok, boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui. Isso. Valeu, prazer pessoal. enorme, gente. Muito obrigada a Boa todos. Obrigada, Bruna. Capaz, Parabéns a obrigada todos. também. Uma boa Boa noite, noite, um bom descanso. boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Foi muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu permaneço um pouquinho ainda, Sandra, se tu quiseres colocar alguma coisa depois, pode me chamar, não tem problema. Sim, sim. Não, Marisa, acho que agora a gente vai, eu já estou com o link aqui também para a gente entrar e fazer a avaliação, né? Sim, claro. Nossa, perfeito. Se não Acho que a há Bruna nenhuma pode colocação encerrar. mais, então, uma boa noite, obrigada pela parceria, Sandra. Vamos às avaliações agora. Sim. Boa noite a todos. Boa noite.